pedir para minha esposa. Minha esposa, você pode orar por nós nessa noite, para nós iniciarmos aqui, em nome de Jesus? Amém. Senhor, meu Deus, obrigada, Jesus, pelo nosso dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, para aprendermos, Senhor, mais de Ti, meu Deus, para levarmos, Senhor, a Sua palavra, Senhor, conforme o Seu querer e a Sua vontade. Continua, Senhor, usando, Senhor, a vida, Senhor, a boca do meu esposo como instrumento, Senhor, para nos trazermos, meu Pai, o ensino, meu Pai, que o Senhor colocou, Senhor, sobre a vida dele. Obrigada, Senhor, por mais uma aula desse discipulado, Senhor. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, e com o nosso coração ardendo de vontade, meu Pai, em realizar, Senhor, tudo aquilo que a gente for aprender nesse dia, Senhor, para que a gente leve, Senhor, para as próximas gerações, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós falamos na semana passada, começamos o estudo sobre os nomes de Deus, né? Parte desse estudo, né, a importância do estudo dos nomes de Deus, muito mais do que, obviamente, a gente saber pelo cornome, né, chamar a Deus, né? A gente sabe que nós temos, vamos dizer assim, né, essa clareza de chamar ao Senhor, de clamarmos a Jesus, ao Espírito Santo. Então, a ideia não é a gente ter novos termos, né, para nós, de maneira efetiva, nós temos como chamar a Deus, né? Então, a gente vai ver alguns termos aqui, por exemplo, como e, e nós precisamos aqui de alguns termos em relação a isso, né? Como, por exemplo, a gente vai ver Yavé Jireh, Yavé Shalom, por exemplo, são termos que eram utilizados, né, para definir também o nome de Deus, mas muito mais do que nós temos uma nova forma, né? O que eu estou dizendo ninguém vai orar, terminar de orar e vai falar nome de Yavé, amém. Não é isso, né? Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas simplesmente a gente conhecer um pouco mais a respeito de Deus, como o próprio Deus se identifica, né? O próprio Senhor se identifica. Quando nós conhecemos a respeito de Deus, não como nós achamos que conhecemos, ou como as pessoas nos dizem, né, que devemos conhecer a respeito das características do próprio Senhor, mas quando nós conhecemos Ele através daquilo que Ele se auto-revelou para nós, né, nós precisamos entender um pouco mais sobre a natureza do Deus a quem servimos, e a nossa fé começa a ficar uma fé firme, né? Deus deixa de ser simplesmente, por mais que a gente seja objetivo, mas que a gente tenha um relacionamento com Deus, às vezes tem muitos cristãos, né, que têm uma fé muito distante assim, de Deus. Parece que Deus está lá no céu, tudo bem, clama a Jesus, ama Jesus, mas não entende muito desse relacionamento. Por não entender esse relacionamento, se submete a questões que vão de contrárias, são diretamente contrárias àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos trouxe como revelação, ou ficam amedrontados, né, de certa maneira até acuados nesse relacionamento com o próprio Senhor, né? É muito mais, como é que eu posso dizer? É muito mais prático, seria pragmático, ou muito mais construtivo. A palavra seria construtivo. É muito mais construtivo, em vez de simplesmente, por exemplo, você que é novo convertido, né? Nós vamos ter, daqui a pouco eu vou terminar aqui, eu vou entrar na aula sobre batismo nas águas. É muito mais construtivo. Eu ensinar a um irmão, né, uma pessoa que começa a caminhar na fé a respeito de Deus, dizendo, olha, como a gente falou na última aula, tá vendo aqui? Quando Deus fala aqui, ó, que no princípio criou Deus todas as coisas, que Deus se identifica como Elohim, o Deus que tem poder para criar, né, a partir do nada, né? O verbo bará significa trazer existência àquilo que efetivamente não existe. Ele é muito mais instrumentativo, né? Ele cria muitos mais instrumentos para a sua vida cristã do que simplesmente você ouvir na igreja o seguinte, não, porque nós queremos que o Deus traz à existência aquilo que não existe, porque o Senhor é poderoso para fazer do nada, um milagre na sua vida. É importante a gente ouvir isso, mas quando você ouve essas coisas a partir do embasamento que não é eu como pastor, ou a irmã do círculo de oração,
ou alguém que está te discipulando, que está te dizendo, mas efetivamente você entende que aquela declaração ela vem de algo que não é que as pessoas estão dizendo por elas acharem, ou por elas perceberem, ou por elas terem uma experiência pessoal que levem elas a acreditarem dessa forma, mas simplesmente porque Deus fala isso a respeito dele mesmo. Domingo agora, eu tive a oportunidade de ministrar na nossa igreja de Caraí, né, de fazer a pregação domingo pela manhã, e eu estava falando sobre isso. Uma das coisas que mais me deixa assim abismado, né, se essa é a palavra, né, uma das coisas que me deixa muito mais impactados a respeito de Deus é que Deus ele gerou em nós, acima de tudo, uma fé inteligente. Deus ele é um Deus inteligente, né? Eu falava no culto, eu falava, nosso Deus escreveu um livro, né? O Senhor escreveu um livro, o Senhor deixou um manual para a humanidade. A nossa fé ela é construída, obviamente, em cima de fé, né? Sobre crer naquilo que efetivamente o Senhor tem nos colocado diante de nós, mas é crer de uma maneira inteligente nesse aspecto, né? Quando nós entendemos isso, e entendemos que, a partir do momento que Deus se auto-revelou, não foi ninguém que descobriu o Senhor. O ser humano, por si só, o ser humano, por conta da sua própria natureza, ele é incapaz de perceber a Deus. Lembra que eu falei que nós vamos construir aqui uma série de camadas, né, ao longo, né, dessa série, né, de estudos, e lá nas primeiras aulas, né, eu falava um pouco sobre a revelação geral e a revelação específica de Deus. Não sei se vocês estão lembrados sobre isso. E nós falávamos ali, né, que a revelação geral, ela é a própria natureza, a própria criação, ela fala a respeito de Deus. A própria criação, ela fala a respeito da existência de um ser, de um algo superior. E as pessoas, é, 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 a maioria dos irmãos, das pessoas, entendem isso. Os seres humanos, né, os seres humanos, eles entendem sobre isso. Tanto é que eu dizia naquela época, eu falava, olha, se você olhar para a humanidade de forma geral, a maior percentual, ou a grande maioria, são de pessoas que creem. Eu não estou dizendo em quê. Se creem no Senhor, se creem em Jesus, que é a nossa confissão de fé, mas elas creem em algo. Então, elas conseguem reconhecer na natureza, elas conseguem reconhecer contemplando o universo, a criação, a sua vida cotidiana, elas conseguem entender assim, olha, existe algo maior. E elas começam a buscar, e aí buscam de diversas formas. Buscam em religiões, buscam em outras questões, né? E tentam encontrar Deus. E quando nós temos essa construção dessa revelação geral, e nós entendemos que um homem por si só ele não consegue achar esse caminho de volta. E aí vem a revelação específica de Deus, que é a revelação do próprio Deus, através da sua palavra, através da sua revelação ao homem, né? De maneira geral. De maneira específica, através da sua autorrevelação, que começa ali, né, com o Senhor se revelando a partir de Gênesis, né, e nessa crescente, até que o Senhor, o mistério de Deus, né, que era escondido para a humanidade, para toda a criação, que era a vinda do próprio Jesus Cristo, né, que é a face do Deus invisível. Jesus é a face do Deus invisível. Nós começamos a entender que, a partir dessa revelação específica, que Deus se auto-revelou, ele também nos disse quem ele era. Não é simplesmente a nossa percepção de quem o Senhor é, mas, obrigatoriamente, é a percepção nossa a partir daquilo que Deus disse a respeito de si mesmo. Então, por isso, o estudo sobre o nome de Deus não é uma forma chique ou teológica, ou uma tentativa de construção de uma casta de crentes que sabem chamar Deus de vários nomes. Não é isso. É o Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Isso é nítido, isso é claro. Mas é você começar a construir, né, a partir dessa sua, do seu entendimento a respeito daquilo que Deus diz quem Ele é, você consegue identificar os atributos, né? A percepção de quem é o Senhor, e aí construir um relacionamento pessoal com Ele muito mais íntimo.
A ideia é que você tenha uma fé construída de forma inteligente. Inteligente em que aspecto? Não é intelectual, nem intelectualoide. Não é uma questão de você ser PhD em teologia, doutor em Deus. Não é isso. Mas também não é você estar na igreja e você ouvir uma oração, como eu disse aqui, olha, porque Deus traz à existência aquilo que não existe. E você simplesmente aceitar como novo convertido aquilo, mas sem efetivamente entender por que que é uma verdade. Por que que você crê? Ah, eu creio porque eu decidi crer. Não, você crê porque Deus disse que ele faz isso. Você crê que Deus tem um escape, que Deus traz existência aquilo que não existe, porque Deus disse que faz isso. Deus fez o universo a partir disso. Deus criou todas as coisas absolutamente do nada. E ele resolveu registrar isso num livro. Ele resolveu registrar isso na sua palavra. Por isso que a Bíblia ela é tão viva, porque ela é a palavra de Deus viva e eficaz para mudar o coração do homem. Então, assim como nós desenvolvemos e conhecemos as características, eu tenho falado aqui sobre de quem nós nos relacionamos, das pessoas com quem nós relacionamos, nós precisamos entender um pouco mais a respeito de quem Deus fala que ele é. Por isso que é tão impactante, eu não sei para vocês, né, mas sempre que eu faço esses estudos, é tão impactante para nós quando nós descobrimos a respeito do próprio Deus. Parece que a nossa fé, ela se fortalece. O sentimento que eu tenho é esse, né? Que a nossa fé, que a minha fé, ela se fortalece. Você fala, nossa, até para mim, tá? Que já tô, assim, bastante cascudo de evangelho. Tenho me converti em 99, né? São 23 anos, né? 1º de agosto de 99. São 23 anos caminhando com Deus, né? Nesses 23 anos, eu já tive diversos momentos da minha vida, da minha fé, e sempre baseado em conhecimento, mas todas as vezes que eu volto os olhos para conhecer e para entender novamente um pouco mais de Deus, de entender um pouco mais a respeito de Deus, a minha fé sempre é renovada, porque o Senhor verdadeiramente ele é um Deus acima de tudo surpreendente, né? E acho que por ser um Deus surpreendente, talvez faça muito sentido a expressão de Martin Lutero, quando ele fala sobre um Deus irresistível, né? Deus é um Deus irresistível. Quando você descobre a respeito de Deus mesmo, assim, quando você pauta sua fé em Deus, Deus ele se torna absolutamente irresistível. É impossível você resistir à graça. É impossível você resistir ao amor de Deus. Assim, quando você tem uma fé real, né? Não uma fé construída em experiências, em arrepios, em sensações, em barganha. Não, mas quando você entende assim, caramba, nossa, é Deus, é o Senhor do universo, é o Deus que fez toda a criação. E é lindo como Deus tem prazer em se revelar a nós, né? Se eu for abrir aqui para testemunhar, por exemplo, para vocês, com certeza cada um de vocês tem tido experiências muito únicas, né? Com Deus, de como Deus responde sua oração, de como Deus ele supre em momentos que você acha que você não teria mais forças, ou quando você acha que as coisas efetivamente não tinham soluções, ou quando você simplesmente entendia que de repente não tinha nem mais jeito para aquilo, para sua expectativa. É, eu gosto muito de uma dessa expressão, acho muito engraçada, né? É, se você está com medo, vai com medo mesmo, se é algo assim, parecido assim. Porque com Deus às vezes é meio assim, né? A gente, tipo assim, tá com medo, vai com medo mesmo, assim. É impressionante como Deus nos surpreende, às vezes ele deixa a gente chegar até o limite, e aí você fala assim, caramba, agora eu tô numa encruzilhada, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu caminho com Deus, ou eu finjo que eu não estou ouvindo o que Deus está falando sobre minha vida, sobre santidade, sobre as coisas que eu preciso fazer, e sigo para outro caminho. Mas se eu seguir naquilo que Deus tem me orientado, que eu tenho sentido, que eu tenho ouvido, sei lá, o pastor pregar, o louvor falar no meu coração, se eu tomar essa decisão, eu posso perder algo, alguma coisa, alguém, uma amizade, um trabalho, sei lá, um relacionamento, qualquer coisa. Pode escalonar em qualquer coisa. E aí você fala assim, não, eu vou confiar. E você toma uma decisão com medo mesmo, medo de que tudo de errado aconteça, né? E aí, basicamente,
o que acontece é que Deus, no momento seguinte, ele simplesmente te surpreende. Você entende que os planos do Senhor são muito melhores do que o seu, você entende que aquilo que ele tem para você é muito maior do que os planos que você mesmo fez para você. E, e essa é uma experiência que a gente só consegue ter de maneira madura se nós conhecermos a respeito do que o próprio Senhor ele fala a respeito dele, né? E é isso que a gente vai falar hoje sobre o Senhor, né? Yahvé, o Senhor. Vamos ler aí sobre esse capítulo, no item B, Yahvé. Ah, e quem puder ler para mim, quem quiser falar alguma coisa, pode falar, vocês estão quietinhos, né? Podem falar, fiquem à vontade, tá bom? Pastor, Oi, claro, Elizabeth. o senhor me Boa noite. permite? Claro, claro. É que o senhor estava falando agora e coincidiu com tudo o que aconteceu comigo ontem. Na minha congregação, eu sou também do grupo das senhoras do DEPLIM. E nisso, sou penso uma pessoa muito tímida, mas muito tímida mesmo. Sou eu. Aí nisso, o pastor, enquanto estava orando, né, as senhoras, o pastor falou para eu orar, né, na igreja, no domingo, lotado, e eu senti, o senhor falou em arrepios, não foi arrepios, mas peguei o microfone, abaixei minha cabeça e comecei a orar ao Senhor e pedi que o Espírito Santo falasse através da minha boca que eu deveria falar, né? E eu fiquei ali em obediência. Falei, a igreja precisava ouvir muita coisa que eu, do meu pessoal, eu nunca teria coragem de falar, sabe, pastor? Amém. Eu nunca teria coragem de abrir a minha boca e falar da forma que eu falei. E meu marido disse que a minha voz mudou. E eu estou falando com o senhor que minha mão está suando, porque eu não consigo falar assim em público. E minha voz mudou e falou que não precisava nem falar no microfone, tão alto que ficou. E quando eu vou para a escola dominical, que eu gosto muito da escola dominical, sabe? A consagração, eu gosto muito, são os que eu mais gosto de ir. E quando, até para fazer qualquer pergunta, eles pegam o microfone e botam perto de mim, eu já não gosto. Mas porque não conseguem me ouvir. Então, isso que o senhor estava falando, parecia que estava falando de ontem, sobre o que aconteceu comigo. Né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E pela infinita misericórdia do Senhor, sabe? Porque quando isso acontece, eu me sinto tão pequena, mas tão pequena, pastor. É isso, aí eu queria falar isso a esse respeito, porque foi o que aconteceu comigo, conforme o senhor estava falando, parecendo que estava se repetindo, que eu estou desde ontem pensando nesse ponto, sabe? Foi algo lindíssimo. Sobrenatural, Obrigada, né? pastor. Obrigada, senhor. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Obrigada, era isso que eu queria dizer. Não, e é muito lindo. Não, na verdade, é uma benção, fale sempre. É muito lindo quando a gente se sente assim. É, é usado, né? É o mesmo sentimento, né? De que você não. A gente tem sempre a sensação. Assim, vou contar um segredo para vocês. Eu prego já há bastante tempo, né? E eu fiz isso realmente algumas inúmeras vezes, né? Todas as vezes que eu subo, por exemplo, eu subo realmente com o coração temeroso, assim. Às vezes achando que eu não sou capaz, achando que talvez eu possa falar algo que não seja daquilo que Deus quer falar com a igreja. E apesar de sempre ser muito cuidadoso com a pregação que eu construo, né, com aquilo que Deus me dá, a forma como eu construo aquilo que eu vou trazer para a igreja, mas esse sentimento ele tem que ser realmente constante, para sempre. Assim. Não importa se a gente tem um mês de convertido ou 23 anos de convertido, sabe? Porque essa dependência ela é real, e quando a gente se coloca nessa posição, Elizabeth, de achar realmente que assim, de mim não ia sair, as coisas não iam fluir dessa forma, nós vemos efetivamente, né, que é Deus que faz, né? A nossa vida, né, a Bíblia, e eu queria
provocar isso aqui, né, em vocês, na escola de discípulos, é de que vocês tenham essa visão, porque a Bíblia se torna muito mais bonita quando você tem essa visão sobre os homens e mulheres que a gente lê na Bíblia. Quando você lê sobre Davi, quando você lê sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, quando você lê sobre Pedro, sobre Paulo, sobre João, quando você entende sobre Jeremias e começa a entender a palavra sobre esse aspecto, né? Quando você entende que Jeremias tinha, sei lá, 13 para 14 anos, que João tinha de 16 e 17, que Pedro era um pescador praticamente semi-analfabeto, que Paulo era um doutor da lei. Quando você começa a entender quem são essas pessoas e começa a entender que são pessoas, esse talvez seja o ponto aqui. Quando você começa a entender que essas pessoas são pessoas, não personagens, não é assim, mal comparando, né? A gente não tá falando do, sei lá, pega um filme qualquer hoje de nerd, igual a mim, né? Sei lá, um filme super-herói, não é o super-homem, não é o Homem de Ferro, não é um personagem, sabe? Não é, não é alguém criado, são pessoas, são seres humanos que tinham todos os medos, que tinham família, que tinham dúvidas a respeito de quem eram, daquilo que poderiam fazer. E assim como você, Elizabeth, subiu lá, eu estava preparando aqui, me lembrou, né? Eu estava preparando a aula aqui para o batismo, depois dessa aula aqui para a turma de batismo. E Pedro, por exemplo, né? A Bíblia diz em Atos, né? Atos 2, que eles foram revestidos de poder, né? Jesus manda no capítulo 1 que eles permaneçam em Jerusalém para que eles recebam dunamis, que até é o que a gente vai fazer agora no dia 15 de novembro, dunamis, sejam revestidos de dunamis, né? Desse poder. E ele é revestido e imediatamente ele se coloca um pescador. Imagina só, o cara é pescador, sabe? Pescador ruim, né? Porque quando Jesus encontra ele não tinha pescado nada, né? Tinha passado a noite inteira no mar que ele conhecia, não tinha pego absolutamente nada, né? Além de ser pescador, um pescador ruim, é, e ele encontra com Jesus e tudo muda, tudo muda. Ele sai para pescar um dia, depois de um dia de derrota, uma madrugada de derrota, rede vazia, desânimo, cansaço. Sei lá o que Pedro estava pensando, como é que ele ia pagar a prestação do barco, se ele ia poder pagar o mercado. Uma pessoa, como eu e como você. E aí, quando Jesus encontra com ele, tudo muda. Jesus fala: Olha, esquece, eu vou fazer você agora pescador de homens, eu vou mudar a sua vida para sempre. Eu sou Deus, sabe? Eu sou o Messias, só aquele por quem você esperou a vida inteira. Eu vou mudar a sua vida, vou impactar você de tal forma que você nunca mais vai ser o mesmo. E aí esse homem completamente desprovido talvez de qualquer preparação que você vê em Atos capítulo 2 subindo e falando com poder e autoridade sobre para 3.000 pessoas se converterem, sabe? Quando a gente começa a ter essa percepção, Elizabeth, que é o que você está falando, e parece que eu estou fugindo da aula, mas isso tem muito a ver sobre o que nós vamos entender aqui, nós vamos ler sobre Deus. A gente vai falar sobre, quando a gente fala lá Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, né, que Yahvé, Jeová, é a mesma construção, né, um grego, no hebraico, mas quando você, Jeová Jireh, que é o Senhor que provê, né, o Jeová Shalom, Deus de paz, o Senhor de paz. Quando você começa a entender que isso não são coisas, né, que é o próprio Deus falando, ele falando: olha, eu sou a sua paz, eu sou o Deus que vai prover, eu sou o Senhor dos exércitos, né? Por isso que a gente ora lá pentecostalmente: Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Então, por quê? Porque Deus disse que ele era, ele falou: eu sou Yahvé Shabá, eu sou o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos, irmão. Deus é general de guerra. Ele toma a frente da batalha, sabe? Ele peleja as nossas guerras.
E aí você começa a entender isso, e começa a entender a confiança de Pedro, e que do nada Deus levanta um homem que não era absolutamente nada e transforma num pregador poderoso da sua palavra. Você pega Davi, um adolescente, semi-adolescente, que estava atrás das malhadas, lá esquecido, transforma em rei de Israel. Então, quando a gente entende isso, irmãos, a Bíblia ela fica muito mais, ela fica próxima, entende? Não é alguém, não é distante, sabe? É uma pessoa. É muito top, assim, isso que eu quero provocar em vocês. Eu já falei na escola, acho que de discípulos, é, é, não, discípulos aqui, na escola de líderes, sobre isso. Quando você começa a entender a palavra de Deus, começa a entender a profundidade da palavra de Deus, quando você começa a ler Timóteo, aí você lê 1º e 2º Timóteo, aí você vai em 2º Timóteo, né? Quando você lê 2º Timóteo, você não está lendo só um texto sagrado. É sagrado, é a palavra, é óbvio que é. Mas quando você consegue entrar e perceber que, peraí, o que está diante de mim? Não, uma carta. Uma carta para quem? É para Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem, ganho por Paulo, que estava sendo levantado no ministério pastoral, era jovem, conhecia muito pouco da experiência da vida cristã, e Paulo caminhou com ele, discipulou ele, preparou ele, e aí você vê lá 2 Timóteo, que carta é essa? É uma carta de alguém para o filho na fé, de alguém para o amigo na fé. E aí você entende que Paulo está falando lá, falando assim, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Quando você entende que 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo antes de morrer, que ele já tinha, sei lá, acho que 66 anos, ele estava muito próximo da morte, e ele fala assim, Timóteo, olha, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, e estou caminhando para algo que é excelente, eu estou caminhando para o meu prêmio, sabe? Eu estou caminhando para um prêmio. Eu corri a minha corrida, sabe? Eu sou o atleta que terminou, que foi até o final. E o final tá próximo para mim. E ele fala assim: olha, Timóteo, e faz um favor, porque está todo mundo com vergonha de mim, porque eu tô preso. E as pessoas se envergonham de mim, mas eu não me envergonho de nada, não me envergonho do evangelho. Eu tô sozinho, então faz um favor para mim. Quando ele termina, ele fala assim: olha, vai lá, e quando você resolve as coisas que você tem que resolver, e quando você vier, traz a minha capa. Aí quando você entende, irmão, quando você entende que é um senhor de 66 anos, preso, próximo de ser executado, que provavelmente está numa cadeia, com frio, sem a capa, sem o cobertorzinho dele, pedindo para um filho na fé dar um pouco de conforto a ele, porque as pessoas viraram as costas para ele, porque ele era visto como alguém desejável, porque havia sido preso, somente faz assim, ó. E aí você lê o texto e fala, cara, é isso. É isso. Aleluia. É sobre a palavra do Senhor é sobre isso, sobre viver no limite o tempo todo, mas no final de tudo, como um atleta, né, que vive no limite de tudo na sua vida, né, psicológica, física, em todo o tempo, mas que o nosso prêmio ele é sobremaneira excelente. Então, esse tipo de relacionamento nós precisamos estabelecer com a palavra do Senhor e falemos isso a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus, né? Quando você começar a compreender, se apaixonar pelas escrituras, não adianta você ler, não é que não adianta, né? Vou até fazer isso porque fica muito ruim. Não é você ler a palavra, você pega, por exemplo, uma versão mais truncada, mais difícil, uma revista e- e corrigida do início do século, os verbos muito truncados, já falei sobre isso. Aí fica muito, muito turva a leitura da palavra. Mas quando você pega uma leitura mais fluida, um texto mais atualizado, você tem hoje, irmãos, na minha época, né? Falou Paulo, né? Só falta pedir para pegar minha capa lá, porque eu já estou no final da carreira.
Ai, Ai, pastor. Ai, amém. pastor. Mas na minha época, eu quando comecei a estudar, a gente ia comprar livro, era muito difícil acesso, não tinha esse negócio de internet, não era tudo. 1999, irmãos, chegou na internet, eu cheguei na internet, era tudo mato ainda. Então não tinha, a gente tinha que comprar, tinha que hoje é tão fácil, hoje você vai ler a palavra, irmão, você gasta 2 minutos, você fala assim, estrutura sobre o livro de Timóteo, 2 Timóteo. Já vem aqui na tela do celular, vem tudo aqui escrito, ó. Ah, foi escrito em tanto, Paulo tinha tantos anos, faz ali um É panorama. verdade. Escreve assim, panorama de Timóteo. Você vai levar 3 minutos para ler um panorama de um livro bíblico, mais ou menos. Mas você é tão capaz de impactar a sua vida, e aí somente. E aí, sabe o que acontece? Assim, quando você entende, quando você verdadeiramente entende, né, isso de maneira aprofundada, isso automaticamente ele se torna. Como é que eu posso explicar? Eu estava até conversando isso com a minha irmã esses dias, com a Fernanda. Assim, irmãos, o que é importante na nossa caminhada aí com Cristo? O que eu espero como pastor poder fazer pela igreja, pastor Gilberto, pastor Leandro, os pastores da igreja, a gente espera fazer, né? No caso aqui do Ministério de Filadélfia, que é onde nós estamos, né? É construir em vocês instrumentos para que vocês tenham premissas para vocês pautarem e poderem tomar decisões a respeito da sua vida com Cristo. Eu estava dando um exemplo para minha irmã. Falei assim, a maioria das igrejas, né, ultimamente, né, não é a maioria, mas é uma boa parte, ela é mais ou menos assim, vamos supor, a gente estava passando uma obra e tinha um muro lá, alto, o rapaz estava trabalhando lá no muro lá. Aí eu falei assim, hoje, mal comparando, as igrejas, elas trabalham assim, a maioria dos pastores, assim, e eu acho que isso eu coloco de uma maneira clara que eu acho errado. Ele vai dizer assim para você, trazendo para esse exemplo da obra, tá? Desse muro. Ele vai dizer assim: não sobe, é proibido subir no muro, certo? Proibido subir no... É proibido subir em muro. Te dou uma regra, tá? Uma regra. E aí eu te explico por quê. Nesse sentido, não, porque é perigoso, porque você pode ter uma queda, porque você precisa ter condições de subir, fazer um trabalho em altura. No caso de obra, né, ter um treinamento, você tem que ter um equipamento de segurança. Mas quando eu te ensino, não a regra, mas eu te dou a premissa, o princípio, eu digo o seguinte: olha, a premissa aqui é segurança. A sua segurança e a segurança de terceiros. A partir do momento que a premissa é segurança, você tem que ter algumas características para que você entenda e possa julgar se é seguro ou não. E quais são elas? Você precisa ter equipamento EPI para trabalhar em altura, você precisa ter o treinamento para trabalhar em altura, você precisa ter essas ferramentas. Legal. Aí, quando você tem o conhecimento, as ferramentas e a premissa que é segurança, você por si só, sem precisar de absolutamente ninguém, consegue julgar se você pode ou não subir naquele muro, e não simplesmente dizer que você não pode subir. Você concorda comigo? Porque eu te dei o conhecimento, eu te dei as Amém. Verdade. ferramentas para você tomar uma decisão. A vida cristã, ela não pode ser pautada por um regramento, porque isso é legalismo. Onde eu vou simplesmente dizer assim, olha, irmão Zé Ricardo, José Ricardo, você não pode fazer. Irmão Antônio, você não pode fazer. Não. Eu vou dizer, olha só, a palavra diz isso, isso, isso. O treinamento é esse, né? O conhecimento é esse, a ferramenta é a palavra. Agora julga. Você tem bom senso. Você tem discernimento para fazer isso. Então, quando nós conhecemos, a gente vai aprofundando na palavra, né? E conhecendo a respeito do Senhor,
você vai se instrumentalizando, a palavra talvez seja essa, se instrumentalizando para que você possa tomar as suas próprias decisões e boas decisões como cristão. Porque se eu sou como pastor, né, e a gente se me sente assim como Paulo se sentia de Timóteo, nós pastores nos sentimos, porque pastor é isso, né? Pastor mesmo padre, né? Que na igreja do padre é de pai, é desse pai na fé, né? A gente se sente meio pai, assim, meio pai das ovelhas, no sentido assim, de cuidado, né? De estar ali, a gente. Então, mas e aí aplicando, fazendo um comparativo, eu sou pai, né? Tem a Helena como filha. Eu não quero criar a Helena uma menina medrosa, introspectiva, insegura, ou revoltada pelo excesso de regras. Não, eu ensino a ela o princípio. Dá um exemplo claro. Quem conhece aqui, que é da nossa igreja, vê a Helena cantando no louvor. A minha filha participa do louvor. Em nenhum momento, irmãos, com meu coração muito em paz, eu digo isso, em nenhum momento eu levei ou obriguei a Helena a participar de absolutamente nada. E nunca vou fazer. O que eu disse para ela desde o início, antes de ela ajudar no ministério lá de louvor: filha, papai está levantando e eu vou pro ensaio do ministério de louvor para ajudar no louvor no culto. E o papai vai porque eu acho importante. Adorar o Senhor é algo que é um ministério, o ministério é um chamado, e eu me sinto realizado fazendo isso. E se você se sentir à vontade e se sentir chamada para isso, seu pai vai ter muito prazer que você me acompanhe. Você quer experimentar? Quer ver? Mas a gente precisa ter seriedade, precisa ter compromisso, né? Não é fácil. A gente acorda. Os irmãos chegam 10 horas, por exemplo, na igreja. A gente acorda 8 horas da manhã para estar 8h30 na igreja, muitas das vezes. Tem esforço, mas é um chamado. Você quer. Ela entendendo, ela diz: não, pai, eu quero ir. E ela vai porque ela quer ir. E ela tá lá, tanto é que já aconteceu, os irmãos já presenciaram, né? Teve um domingo que minha esposa, ela tava não se sentiu bem, e eu fiquei com ela, e a minha filha estava com a minha irmã, e ela foi para a igreja, e ela participou do louvor, e ela chegou no horário, e ela passou o louvor normalmente, independente de mim, entendeu? Porque não está atrelado a mim. Eu estou construindo nela um caráter cristão. E ela, eu tenho certeza, eu não tenho medo nenhum. Quando a Helena atingir a maioridade, ela vai ter todos os instrumentos para ela tomar as decisões dela. Se essas decisões vão ser boas ou ruins, cabe a ela. Assim como eu, como pastor, do fundo do meu coração, nós orientamos para que você tome as melhores decisões, esperamos e oramos para que tome. Mas eu não quero tomar decisão por você. Aleluia. Uma igreja não pode ser conduzida na base do medo, entendeu? Um irmão não pode ser coragido na base do medo. Você precisa ter o conhecimento necessário a respeito do Senhor, a respeito do seu relacionamento com Deus, para que você tome as decisões corretas. E como um pai, né, que confia na filha, o pastor precisa confiar nas suas ovelhas, né? Se ele faz verdadeiramente um processo de discipulado, de ensino, de acompanhamento, não tem por que ter medo, né? Eu espero, por exemplo, que a minha expectativa é que daqui a algum tempo as aulas de segunda-feira não sejam mais ministradas por mim, por exemplo. Vai ser o maior prazer do mundo ver os irmãos aqui da igreja poderem ministrar essa aula. Aqueles que se sentem chamados, como eu falei, o ministério de ensino é um chamado, né? As pessoas se sentem chamadas para isso. Então, se você se sente chamado, que você dê aula, que você construa, né? Acho que a irmã Adriana está aqui na nossa aula. Ela, por exemplo, dá aula para as crianças, por exemplo, na nossa igreja. Então, é um chamado, é um ministério. E assim você só vai conseguir entender essa percepção. Eu tô oscilando aqui, circulando aqui o tema, mas você só vai entender isso
essas multifacetas do Senhor, essa autodeclaração a respeito do próprio Deus, quando você entender essa natureza desse relacionamento, isso vai desdobrar para outras áreas da sua vida. Isso que eu estou dizendo. Seu ministério vai fazer sentido, seu chamado vai fazer sentido, sua vida com Deus vai fazer sentido, o seu andar vai fazer sentido, a Bíblia vai fazer sentido, as pregações vão fazer sentido, os louvores vão fazer muito sentido. Tudo começa a fazer efetivamente sentido nesses termos. Bem, vamos ler lá a apostila, então, quem tiver aí, e a gente vai. Yavé, ou Jeová, é um pedaço pequeno, mas eu achei importante a gente conversar sobre isso hoje. Vamos lá. Esse nome. Tem Eu alguém? posso ler, pastor. É porque eu tô lendo todo segundo, aí eu fico. Não, vai lá, vai lá. Vou ler então. Sim. Esse nome também é conhecido por Jeová. Na nossa Bíblia, geralmente aparece no Antigo Testamento como Senhor em letras de caixa alta, para diferenciarmos esse nome de outros que têm a mesma tradução, Senhor. É também traduzido como Eu Sou e significa que Deus é autoexistente. Apesar de várias pessoas no início do Antigo Testamento tratarem Deus por esse nome, somente Moisés foi dado conhecer seu sentido mais profundo quando Deus se apresentou como Eu sou o que sou, em Êxodo 3,14. Yavé era o nome pessoal de Deus, pelo qual era conhecido por Israel. Depois do exílio, foi considerado um nome sagrado e não era mais pronunciado. Em lugar dele, era usado Adonai. Algumas implicações surgem do uso do nome Yavé. A autoexistência imutável de Deus. B. A presença constante de Deus entre seu povo. C. O poder de Deus para agir em benefício do seu povo e para manter sua aliança com ele. Algumas derivações desse nome também servem para nos apontar vários tipos de atuação de Deus para com a criação e para com seu povo. Yavé Jireh significa o Senhor proverá. Tem alguns que eu não sei pronunciar, pastor. Não, vamos lá. Vamos lá, que é bom que todo mundo aprende também. Né? Tá bom. Vamos lá. Yavé Nissi. Significa o Senhor é minha bandeira. Yavé Yavé Shalom. Shalom. Isso. Significa o Senhor é paz. Uhum. Yavé, isso é difícil. Sabaô. Yavé Sabaô. Sabaô. Significa o Senhor dos Exércitos. Nossa, esse é mais difícil. Makadesh. Makadesh. Yavé Makadesh. Significa o Senhor que nos santifica. Esse é Yavé-Ra? Uhum. Yavé-Ra significa o Senhor é meu pastor. Yavé... Sikinu. Sikinu. Significa Senhor, justiça nossa. Yavé Shammah significa o Senhor está ali. Yavé Elohim Israel significa o Senhor Deus de Israel. Amém. Então, o que a gente está falando aqui é que no Antigo Testamento, né, a gente tinha esse chamado tetagrama, né? Os judeus chamam de tetagrama, que é o nome de Deus, né? Que é deixa eu ver se eu acho até aqui. No hebraico, né? Não existe vogais, né? E aí, obviamente, quando foi colocado, vou pegar aqui a imagem. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês já. Abrir. Aqui, pronto. Nossa. Então, no Antigo Testamento, eu estou procurando aqui, como ele foi escrito em hebraico, né?
No hebraico aramaico, algumas partes, você tinha essa questão a respeito do nome de Deus, né? Quando, quando Deus ele se revela, né, a Moisés em Êxodo 3,14, eu já até comentei com os irmãos algumas vezes sobre isso, né? Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta a Deus, olha, em nome de quem eu vou? E aí Deus fala, eu sou o que sou, né? Eu sou o grande eu sou. É o Deus que existe por si só. E esse eu sou, né? Eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, né? E aí Deus ele se identifica dessa forma, como sendo o Senhor. Todas as vezes que você vê Yahvé ou a sua, é, 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 vamos dizer assim, a sua forma também traduzida, né, já trazida na Septuaginta já para o grego de Jeová também, sempre está falando a respeito do Senhor, né, Jeová. Por isso que é importante que a gente fala assim. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu tá carregando. Estão vendo aqui, né? Esse é o nome de Deus, né, em hebraico, né? Que foi traduzido para Yahvé, que também foi traduzido para Jeová. Então, a partir desse momento, eu pesquisei aqui, que eu estava procurando, deixa eu pegar aqui o texto aqui. Vocês entenderam? Jeová é uma transliteração para a língua portuguesa, além de Javé, Jeová, Yahvé, ou Yahvé, também que vem para o grego também dessa forma. Do tetragrama, que para a nossa língua seria YHVH, né? Que é a questão da tradução do nome de Deus. Então, todas as vezes que você vê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a palavra Senhor em maiúsculo, é isso que ele está dizendo, você vai identificar que ali é Yahvé, né? Se você abrir Gênesis 22, 14, se alguém puder abrir aí, vamos ler Gênesis 22, 14. Pode abrir aí, que eu estou abrindo aqui também, Gênesis 22, 14. Mamãe, mãe. Oi. Abriu? Alguém abriu? Sim, pastor, eu leio. Pode ler, Não por deu. favor. Que diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém. Então, quando Abraão, essa passagem é quando Abraão é indagado, né, por Isaac a respeito do cordeiro, né? E eles estão indo. Perdão, aqui já é, na verdade, a parte onde ele já está quando ele acha o cordeiro, né? E aí ele fala, Abraão deu àquele lugar o nome de Senhor proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá significa Yahvé Jireh. Então são sempre esses apontamentos, né? Que levam a essa autorrevelação do próprio Deus através da sua palavra, né? Então, por isso que nós cremos que quando a gente canta lá, sei lá, eu vou, acho que é da Eixa, o famoso, né? Deus proverá. Enfim, não é simplesmente que eu estou tentando explicar aqui, e eu acho que eu não vou detalhar nome a nome, mas é que nós estamos sempre apontando para algo que o próprio Senhor disse a seu respeito na sua palavra, ou através da sua própria manifestação direta, ou através da atuação dele na história. Então, nesse caso aqui, Jeová Jireh, é o Senhor que provê, aquele que provê todas as coisas, né? Todas as nossas necessidades, né? Cada um desses nomes, se você tiver a oportunidade de ler, cada um deles vai sempre apontar, né, a respeito daquilo que Deus tem feito ou está fazendo na história do seu povo e das suas promessas. E por isso que ele fala que essas implicações, esse uso do nome de Yahvé, eles apontam para algumas coisas, né? A autoexistência de um Deus imutável, né? O Deus que é aquilo que ele é e ponto. Se você
o que você diz. Já viu assim? É mais ou menos assim. Tem hora que você está discutindo, não quero dar uma discussão com ele, mas só para dizer, você tá falando com alguém, você fala assim, nossa, fulana, você é teimosa. Aí a pessoa fala, eu sou mesmo e acabou. Não quero mais falar disso. Sou e sou assim e acabou. Quando a pessoa se autodefine, né, quando ela se autodefine, quando ela reconhece nela uma característica, se torna uma questão quase que imutável, né? Nesse sentido, né? Ela se autodefine. Não, eu me autodefino dessa forma, né? Uma característica, no caso ruim, teimosia, mas sei lá, pode ser, não, eu sou uma pessoa tranquila. Então, quando você se autodefine, né? E eu acho que a grande busca do ser humano, né, com o tempo e com a maturidade, justamente por essas autodefinições, né? Quem sou eu como marido, quem sou eu como filho, quem sou eu como pai, quem sou eu como pastor, quem sou eu como profissional. Quando você vai se autodefinindo, né, você vai acessando aspectos de estabilidade na sua própria vida e, de certa maneira, de mutabilidade a respeito da sua personalidade, né? Por isso que a gente fala assim, é muito difícil a pessoa de idade mudar quem ela é, porque ela se autodefiniu, ela já está definida nesse aspecto. E, nesse exemplo bem simplório, né? Quando a gente fala sobre essas características de Deus, a gente está apontando para essa imutabilidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, de maneira direta: o Deus que proveu para Abraão, lá em Gênesis 22:14, ele é o mesmo Deus que está aqui hoje, e ele pode prover na sua vida. Deus não mudou. Você entende isso? Que a sua fé precisa estar pautada nisso, que o Senhor... Não, eu não sei qual é a sua dificuldade. Abraão estava às portas de sacrificar o próprio filho, e Deus proveu um cordeiro. Deus proveu um escape. Então, quando a gente ora lá na igreja e fala assim, não, porque Deus vai te dar um escape. Não entenda mais como um pastor falando, Deus vai me dar um escape. Você vai entender. Não é que o pastor está dizendo que Deus vai me dar, é porque Deus dá. Deus deu um escape a Abraão. Deus fez, Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele proveu aquela situação, ele proveu um escape, ele proveu aquilo que era necessário. E esse mesmo Deus, ele está aqui hoje na sua vida. O amanhã está difícil, Jeová Jireh. Essa semana está ruim, Jeová Jireh. O mês não fechou financeiramente, não se preocupa, Jeová Jireh. Deus proverá. E quando você começa a caminhar na sua vida com Deus, você vai entender isso. Para terminar, não vou aprofundar em todos os nomes aqui. Talvez para semana que vem eu pense até fazer um estudo mais aprofundado sobre cada nome e os impactos disso, acho que vale a pena. Mas quando a gente fala de Yahvé, por exemplo, fala assim, Yahvé em si, né? O Deus é a minha bandeira, né? A gente entende, né, que nós, porque o que é um exército? Um exército não luta debaixo de uma bandeira, não é isso? Quando você vai lá para a guerra, Sim, lá, levanta lá o exército, tem a bandeira da Inglaterra, a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos. Uma bandeira, não um símbolo da onde você pertence, a quem você obedece, quem você responde, sobre que ordens você age. E aí, quando você declara, não, Yahvé Nissim, o Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Você está dizendo, olha, eu não pertenço a esse mundo, eu não faço parte desse sistema, eu não faço parte desse meio onde eu estou inserido, porque Deus é minha bandeira, é sobre Ele, é sobre essa bandeira que eu marcho, é em nome do Senhor dos Exércitos, é em nome de Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, Yahvé Nissi, Ele é minha bandeira, é por Ele, é através dEle, e é debaixo da autoridade dEle que eu marcho sobre a terra. Eu faço parte da nação dele, do exército dele, por isso ninguém pode contra mim, contra você. Irmão, se você tiver essa certeza, são pequenos conhecimentos, pequenas questões, mas é que você tem a certeza. Sabe por que ninguém pode contra você? Porque você faz parte de um exército que é muito maior que você.
que é muito, muito, muito maior que você, que é o exército do Senhor. E esse exército está debaixo de uma bandeira, ele está debaixo do nome do Senhor dos Exércitos. E assim como numa guerra, quando um exército é derrotado, a primeira coisa que você faz é baixar a bandeira e botar a sua lá no lugar, você pertence a um exército que jamais, absolutamente jamais foi derrotado. O Senhor jamais perdeu uma batalha, porque ninguém pode simplesmente contra o braço forte do Senhor. Ele é a sua Aleluia. bandeira. Você tem guerreado, não é debaixo da bandeira de homens, não é debaixo da bandeira da sua denominação, não é debaixo da bandeira da sua família, não é debaixo da bandeira. É importante falar isso sobre tempos, sobre conhecimento, profissão, política. Meu irmão, você marcha debaixo da bandeira do Senhor, porque Ele é a sua própria bandeira. Jeová Jireh, Deus que provê, Jeová Shalom, Yahvé Shalom. O Senhor é a sua paz. Deus é tudo o que você precisa, por isso Ele é Yahvé. Ele é o que Ele é. Eu sou aquilo que eu sou. Eu sou todas as coisas que você precisar. Tá vendo aí? Tem um monte de nome aqui, tem mais um monte pra gente conhecer. Tá vendo? A questão, lembra que eu falava isso lá, quando Deus pergunta, se revela a Moisés, ele fala: quem é você? Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Eu sou tudo. Eu já falei isso várias vezes, que lá no Egito tem Deus da colheita, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. Tem um monte de Deus lá, mentiroso, fajuto. Mas eu sou o Deus que existe por si só. Eu sou todas as coisas que meu povo precisar. E aí Deus foi provando isso ao longo da história de Israel. O povo precisava de provisão, Jeová Jireh. Ele precisava de marchar sobre uma bandeira, Jeová Nissim. Ele precisava de paz, Yahvé Shalom. Ele precisava, né, de justiça, Yahvé Tsekinui. Deus sempre foi tudo que o povo precisou. Deus sempre foi tudo que o seu povo precisou. Deus sempre vai ser tudo que nós precisamos. Se você precisa de paz nessa noite para dormir, que o Senhor seja sua paz, meu. Se você precisa de tranquilidade para amanhã enfrentar mais um dia, que o Senhor seja a sua paz. Se te maltrataram no dia de hoje, não leve isso para o seu coração, não. Se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, o Senhor é o meu Yahvé Tsekinuia, é Jeová Tsekinuia, o Senhor é a minha justiça. Eu entrego essas pessoas nas suas mãos, Deus. Eu não quero agir por mim mesmo, porque o meu exército não é esse. A minha luta não é contra carne nem sangue. E o Senhor é a minha justiça, o Senhor vai me honrar diante dos meus inimigos. Você entende quando você entende isso? Por isso que você vai ver Davi falar: o Senhor é aquele que coloca uma mesa diante dos meus inimigos, que envergonha todos eles, que me exalta na presença deles. Que seu coração seja cheio nessa noite, meu irmão. O que você está Glória a precisando? Deus. Deus pode ser. Aleluia. Deus efetivamente pode ser tudo aquilo que você precisar. Porque o Senhor escolheu você para que você faça parte daquilo que Ele tem de mais precioso, que é o povo escolhido dele. Amém? Vamos orar nessa noite. Falar com Deus. Eu tenho mais uma aula para dar, eu preciso ir para lá. Vou pedir. Deixa eu ver. Irmão, o Diácono Jorge, você tá podendo estar com o microfone ligado? Você pode orar, Diácono Jorge? Em nome de Jesus. Não sei se está aí, você pode orar. Amém. Acho que o Diácono Jorge não está com o áudio aberto. Você pode orar, pastora Tânia, em nome de Jesus? Sim. Aleluia, Senhor. Louvado, engrandecido, Pai. Seja santo nome. Senhor, nesse momento, Pai, queremos te dar graça, Senhor. Porque como seu servo falou, Deus, tu é tudo na nossa vida, Senhor. Tu é nossa paz. Tu, Senhor, é tudo na nossa vida, porque cremos na tua palavra. Cremos, Senhor, no novo amanhã, numa nova história, Pai.
Então, Pai, eu venho te agradecer nesse momento, Pai, a todos aqueles, Pai, que estão aqui, Pai, lendo a sua palavra, tendo conhecimento da tua palavra, Senhor, dá cada vez mais, Pai, sabedoria, Senhor, teu servo, dá conhecimento, Senhor, da tua palavra, para que Amém, possamos, Senhor, ser ensinados, Senhor, por todos, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, mais um dia na sua gloriosa e santa presença. Eu amém, te agradeço, Senhor, por sentir, Senhor. O seu servo estava aqui falando, Pai. Eu estava sentindo, Senhor, a sua presença, o teu Espírito habitando no meio de nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, da força, Pai. Dá vitalidade a cada um de nós, para possamos, Senhor, ter conhecimento, Senhor, daquilo que tu tem para nós, ó Deus. Toma teu amém. filho em tuas Aleluia. mãos. Toma, Senhor, a tua pastora, Senhor, a Tatiana em tuas mãos, os teus servos que estão aqui, Pai, em tuas mãos, Senhor, porque sabemos que somos dependentes, Senhor, de ti e da tua misericórdia, e eu te agradeço, Senhor, muito obrigado, meu Abba, Pai. Quase que eu fiz um culto. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Meus Amém. irmãos, fiquem na paz. Nos vemos aí nos Amém. cultos de Maravilhosa quinta, aula, sexta, pastor. domingo. Amém. Jesus abençoe vocês. Amém. E estou indo lá para a aula de batismo, tá bom? Se tiver algum irmão que vai participar, já dei essa aula lá. Nos vemos na próxima A semana. Em nome paz. de Jesus. Fiquem com Deus. Paz. A paz para Paz, todos. paz, paz. Paz.